Penso que sim. Estás muito sério, Ed. Ora, exatamente, já que estamos online. Ora, então, isto é um episódio piloto, uma experiência que já andamos para fazer há algum tempo, ou melhor, eu já ando para fazer há algum tempo, tenho feito alguns lives. Ultimamente, de facto, não temos conseguido no Conselho de Consultor, mas agora fiz aquela estratégia do coach, que é de, quando queremos ir ao ginásio, arranjar sempre um amigo para ir connosco, para que comece a ser uma coisa regular, e então foi isso que eu consegui, ou seja, consegui aqui 2 amigos, de forma a que nós todas as semanas, em princípio será sempre à quinta-feira, por volta desta hora, em que cada um de nós vai escolher um tema sobre o que aconteceu na semana e que esteja de alguma forma relacionada com com finanças pessoais, e que possamos vir aqui de alguma forma esclarecer de uma forma simples, ou seja, isto aqui é de alguma forma uma conversa de amigos, em que vamos trocando opiniões de cada um dos assuntos que cada um de nós escolha. Este tipo, como vos disse, isto ainda é o programa piloto, portanto nós nem sequer anunciamos, foi mesmo esse o objetivo, foi verificarmos exatamente o que é que vai acontecer e qual é o feedback, qual é o vosso feedback. O objetivo acima de tudo é que, e que tem sido sempre da parte do Conselho do Consultor, é de alguma forma descomplicar tudo o que são as finanças pessoais e de alguma forma tornar um pouco mais fácil de entendimento, e assim nós conseguimos chegar mais perto de vocês nesses assuntos. O Carlos e o Edilberto são consultores, consultores financeiros. Agora há aí uma legislação qualquer que não permite que se diga isso, mas para mim vou continuar a ser consultores financeiros. Tenho experiência de 10 anos na área, tanto na área de imobiliário como de crédito, como de seguros. Portanto, são as pessoas certas. Aliás, com 10 anos nestas áreas é muito difícil encontrar profissionais ainda no ativo, porque é uma área um pouco desgastante, são áreas um pouco desgastantes, e que é preciso de alguma forma, ou seja, não é fácil manter-se tantos anos. Portanto, esta experiência acumulada destes 2 consultores, junto com a minha, que lido com vocês praticamente todos os dias e respondo às vossas questões, tanto eu como a minha equipa de Conselhos do Consultor vamos fazendo isso. E são também, de alguma forma, nossos parceiros, que nos vão ajudando também com situações que nos vão surgindo da vossa parte. Portanto, a ideia é um pouco esta, é nós num espaço de meia hora, que é para também não ser uma coisa muito maçadora, conseguirmos de alguma forma, junto de assuntos que estejam na hora do dia, ou que sejam assuntos que nós achamos pertinentes para trazer para aqui, vão ser falados. Vamos, se calhar, começar pelo Carlos. O Carlos achou que esta questão da Euribor, que nos últimos tempos tem estado a subir e a descer, e este mês já quem tinha os seus créditos a renegociar a taxa, ou seja, a fazer o recálculo, já sentiram, porque sentiram a subida. Embora isso Carlos, parece que isso não tem sido, essa subida já voltamos à descida, é isso? Nos últimos 2 dias voltou a subir, sim, mas é verdade. Mas tivemos aí cerca de 8 dias com a Euribor a voltar novamente a descer. Ou seja, isto acontece um pouco pelas flutuações do mercado e o que o mercado transmite-nos para o público, não é? Ou seja, a Euribor vai-se tentando ajustar um pouco a essas situações. Agora, para desmistificar um bocadinho a palavra Euribor, que pode ser muitas vezes seja mal interpretada, ou as pessoas podem não saber exatamente o significado dessa palavra, basicamente nós estamos na zona euro, não é? E a Euribor é a média das taxas de juros praticadas pelos principais bancos europeus.
que depois será utilizada como indexante nos empréstimos bancários. Ou seja, todas as pessoas que têm um crédito de habitação na zona euro têm a Euribor indexada aos seus créditos. Em Portugal, por norma, a maior parte das pessoas utilizam a Euribor a 12 meses, 12 meses não, a 6 meses nos seus créditos de habitação. Se bem que eu falei 12 meses porque nos últimos anos era a Euribor mais utilizada e é fácil de perceber o porquê. Como as Euribors estavam muito negativas, não é? As pessoas conseguiam, de certa forma, ter um prazo mais longo com aquela Euribor, ou seja, só ao fim de 12 meses é que seria revista. Pronto. Neste momento já se vê bancos a praticar Euribors a 6 meses, reflexo de, se calhar, um pouco da subida das taxas de Euribor, ou seja, a de 6 meses mantém-se mais negativa do que a de 6 meses, de cada 12 meses neste caso, e daí estar-se a utilizar um pouco mais a Euribor a 6 meses. Os próprios bancos fazem isso para se tornarem mais competitivos, se calhar, no mercado face à concorrência, mas é um pouco isto que está a acontecer. Basicamente, as pessoas percebem aquilo que o Zé Pereira estava a dizer, quando a Euribor sobe, claro que isto vai trazer implicações na nossa prestação, né? Ou seja, a prestação irá subir, se bem que não sobe no imediato. A Euribor é utilizada, é uma média, ou seja, é uma média dos últimos dias, que eu acho que é calculada ao mês, não sei se depois vocês... Acho que é... Uma taxa de 3 meses é calculada nos últimos 3 meses, se for assim. Exatamente. Se fosse 6 meses, é os últimos 6 meses, ou seja, é a média que é efetuada e não é os últimos dias que... Pronto, agora, como é lógico, havendo uma subida drástica da Euribor, por muito que nos últimos meses ela esteja negativa, vai sempre haver aqui uma subida ligeira na prestação das pessoas, que já está a ser refletida. Mas não drasticamente como tem acontecido, a preocupação das pessoas. É normal a preocupação das pessoas, mas eu acredito que não... Pronto, que isto foi... Hoje em dia já é complicado, ainda estarem-lhes a dizer que o crédito de habitação vai subir é normal. Exatamente. Põe as pessoas em pânico. E depois há uma coisa que os bancos também têm alguma dificuldade, não sei se vocês têm a mesma opinião, e passando até já aqui a bola ao Edilberto, os bancos também às vezes têm essa tendência de não querer explicar muito bem a coisa, às vezes não sei se é porque não sabem mesmo, ou se é com o objetivo de também o cliente não ter toda a informação do seu lado, até porque o Carlos fala aí bem, que há muitas vezes essa estratégia de ir mudando a Euribor, porque depois quando as pessoas vão a comparar as TAEGs e os MITICs e essas coisas e essas taxas, essa questão já lá está de alguma forma, ou seja, o facto de utilizar uma Euribor ou utilizar a outra pode parecer que a taxa é mais baixa, muitas vezes é uma estratégia. E Alberto, não sei se tens sentido isso ou se é só impressão do que nós sentimos aqui das pessoas do que nos vão questionando, muitas vezes fica a sensação que há, eu não queria dizer o esconder, mas há esta sensação de que não lhes contam tudo. É assim, eu acho que sim, acho que muitas vezes é desconhecimento também, confesso. Acho que, infelizmente, creio que é algum desconhecimento muitas das vezes, mas depois claramente que existe, em função daquilo que o mercado vai fazendo com a Euribor, usam aquilo que dá mais jeito para baixar a coisa, não é? Basicamente é isso. E muitas das vezes até nem explicam, quando começar a acontecer o sentido inverso, que os clientes acabam por ser mais rapidamente apanhados por isso mesmo também. Portanto, porque muitas das vezes aquilo que eu noto, e até por algumas questões que nos vão colocando diariamente, é que as pessoas vão ao banco, dizem que é aquilo e não têm, portanto, é aquilo e não explicam, portanto, quais são as consequências de ser desta forma. Portanto, consequências e benefícios ao mesmo tempo, não é? Portanto, a ideia que eu tenho é que existe de facto essa falha de informação e muito vaga aos clientes. Mas nos últimos dias os teus clientes têm falado sobre esta questão da Euribor ou têm passado um pouco ao lado? Tem falado porque acabou por ter sido badalado nos noticiários até, porque, portanto, natural, não é? Nos noticiários e não sei o quê, e eles perguntam, até porque, portanto, e acaba por ser um pouco mais à frente, certamente vamos falar até do tema que eu optei por trazer, precisamente por isso. Que acaba por estar aqui um bocadinho até, curiosamente, o tema que o Carlos traz acaba por estar aqui um bocadinho interligado com o tema que eu vou trazer. Porque é onde as pessoas também ouvem falar na questão da taxa fixa
e Euribor, e está, olha, afinal já começou a subir, e até porque havia alguns estudos que diziam que o próprio Banco Central Europeu até 2025 não iria mexer, ou iria se manter assim mais não sei quantos anos, aliás. Vai tentar, exatamente. Eles deixaram implícito que iam injetar dinheiro suficiente para que controlar. E agora quando se ouviu falar aqui numa subida, quer dizer, as pessoas ficam logo assim um bocado, então afinal isto já não é assim, como é que é? Exatamente. Eu por acaso dei-me ao trabalho de... Nós temos uma tabela das Euribors no Conselhos do Consultor, que atualizamos todos os inícios de mês, e por acaso nós já está desde 2007. Eu dei-me ao trabalho de ir ver a média, e é engraçado que, ou seja, o assunto que tu acabaste de falar há pouco, que faz algum sentido, que é a questão da taxa fixa, de facto, é engraçado que eu olhando aqui para a tabela, nós, se fôssemos a fazer uma média de 13 anos para trás, ou seja, desde 2017, a média de Euribor de 3 meses anda à volta dos 0,8%. A dos 6 anda em 0,9%. E a dos 12 anda a 1,12%. Portanto, é engraçado, mesmo para o assunto que vamos passar já a seguir, e se calhar até chuto já para aí. Não sei se vocês tinham noção destes números, ou seja, e estamos a falar há 13 anos, também já apanhamos 2008, que é quando temos, quando chegamos a ter à volta de 5 qualquer coisa. Sim. Agora já não me recordo, mas por acaso tenho aqui a tabela e até posso ver qual foi a taxa mais alta, mas ela chegou a andar aqui nos 5,13, chegamos a ter a de 6 a 5,2, chegamos a ter a de 12 meses a 5,3 em 2009, no início de 2009. E depois é que a partir daí começou a descer, mas chegamos a ter esses valores, o que hoje era muito complicado, não é? Mas, Edilberto, chutando já para o assunto que tu nos escolheste e que eu achei muito oportuno, achas que nesta altura faz sentido com as taxas que nós conseguimos neste momento em taxa fixa há 30 anos, faz sentido fazer os clientes fazerem taxa fixa ou transferir os seus créditos para taxa fixa? Muito bem, acho, sem dúvida alguma. E porquê? Muito simples. Para começar, a taxa fixa está em mínimos históricos. Hoje em dia já falámos em taxas fixas há 30 anos e entre 1,6, 1,7, 1,8. Quer dizer, isto é uma coisa inacreditável. Longe de nós, aqui há uns anos atrás, pensarmos que isto até seria de certa forma possível. Mas o certo é que está a ser, portanto, e acaba por ser uma oportunidade em vários níveis. Porque primeiro deixar de haver, porque nós também percebemos que estamos em 2020, nós percebemos que de 2008 a 2020 passaram 12 anos e como tu estavas a dizer, quer dizer, nós tivemos aqui disparidades completas de uma coisa para a outra, portanto. Não admito que, enquanto consultor, admito que não haja uma subida novamente conforme houve, não pode, é certo, mas também enquanto consultor e consumidor não me iludo, ela vai subir e quem tiver um empréstimo a 30 anos, que desengane-se quem achar aquela que não vai subir o suficiente para colmatar aquilo que chamamos neste momento de taxas fixas de 1,6 a 30 anos. Isto é, em 30 anos, acredito cegamente que a Euribor vai chegar a níveis iguais e superiores àquilo que é a taxa fixa. Portanto, assim sendo, claramente que é uma margem de segurança que nós acabamos por ter. Primeiro porque balizamos logo à partida, sabemos é isto, acaba por ser a tal dita segurança. Se tivermos a falar de empréstimos, como sabemos, portanto, existem prazos legais que têm que ser cumpridos de prazos de empréstimo. Se falarmos então de empréstimos, por exemplo, que andem aí nos 30, 35 anos de prazo máximo, nem é questão, acho que nem é questão. Portanto, claramente nem é assunto, é taxa fixa, ponto final parágrafo. Mas depois... Desculpa, Edilberto, quando falas em 1,6 estamos a falar dos parceiros com quem vocês trabalham. Isso inclui, estamos a falar com seguros, sem seguros, isso é... Sem seguros, estamos a falar de opções sem seguros, o que nem é uma mais-valia, portanto,
Quer dizer, sem Nós, seguros dentro do banco. Tem que ser com seguros, mas consegues fazer mais seguros fora do banco. Até, aliás, juntar ainda. Aliás, só para teres uma ideia, se até estivemos a falar em empréstimos relativamente altos, só a poupança que a pessoa vai ter no seguro de fazê-lo fora do banco, praticamente que compensa quase a atualidade neste momento, não direi na totalidade, mas quase, a poupança o agravamento que vai ter de optar por taxa fixa, porque neste momento fixar a taxa implica pagar mais qualquer coisa pela mensalidade, não é? Mas depois ainda consegue ir buscar pela via do seguro, que continua a ser feito fora do banco, que continua a ser a melhor solução, e buscar para colmatar um bocadinho isso, quer dizer, ainda mais o seguro de vida faz parte, é um encargo mensal como a prestação, quer dizer, as duas coisas somadas, é isso que conta, para todos os efeitos. Portanto, ainda mais leva a crer que a taxa fixa é a melhor solução, para ficarmos descansados. Já para não falar na ótica do investimento. Imagina que, como agora muita gente está a acontecer, aconteceu, e até, aliás, aconteceu muitos particulares e até pequenas empresas que compraram alguns imóveis, que recorreram a financiamento na ótica do arrendamento e não sei o quê. Isso então aí não há dúvida. Isso então aí continua sem haver dúvida que é taxa fixa. Porquê? Porque conseguem medir o custo que vão ter mensalmente pelo prazo todo e mais fácil conseguem dar uma estabilidade, é completamente diferente. Porque assim, eu não sei qual é a opinião do Carlos e a tua também, enquanto consultores, mas a minha é esta, desengane-se, ninguém se iluda, porque a Euribor vai subir. A questão vai subir. E ela tem que ir, e nós sabemos, enquanto consultores também, que temos taxas fixas em 1.6, 1.8, nem que fosse a 2, nós sabemos muito bem que a Euribor para lá há de caminhar, porque não pode manter-se assim, sempre. Até pela questão da poupança, não é? Até pela questão da poupança. Muito bem, Carlos, também tens sentido da parte dos teus clientes mais procura pela taxa fixa ou ainda não há sensibilidade dos clientes em relação a isto? Sim, há um aumento significativo pela taxa fixa neste momento. Neste caso, nós temos várias operações até aprovadas já com taxa fixa, e aquilo que o Edi estava a dizer de taxas a 1.6, 1.65 é a realidade, ou seja, com os seguros fora, temos parceiros a dar-nos estas condições, e as pessoas cada vez mais optam por esta solução, ou pelo menos querem ter uma proposta, porque antigamente o cliente pedia-nos a melhor proposta em termos de taxas, não é? E nós, mediante os bancos, víamos qual era a melhor proposta para o cliente. Atualmente, os próprios clientes têm essa sensibilidade de nos pedir também uma opção pela taxa fixa. Nós próprios também já o fazemos, mas o próprio cliente tem essa sensibilidade dado ao aumento, neste caso, das Euribors. Inclusive, tenho alguns clientes que me ligaram, que fizeram crédito comigo, no sentido de questionar no curto prazo, pronto, e aí não posso discordar um bocadinho, não é discordar com o Edi, porque o Edi está a falar aqui num prazo de 40 anos. Eu não estou a discordar, até porque você tem que ter Ventura, não há problema nenhum nisso. Sim, mas não estou a discordar, até porque o Edi estava a falar no período de 40 anos, e é normal que no período de 40 anos hajam várias flutuações da Euribor, não é? Mas no curto, tenho alguns clientes que me falam, no curto período de tempo, aqueles que têm a capacidade para liquidar o empréstimo, apesar de ter contratado, por exemplo, em 30 ou 40 anos, mas têm capacidade de o pagar em 10 anos, aí se calhar a análise tem que ser feita de forma diferente, não é? Ou seja, porque contratar agora a Euribor, a taxa fixa, um crédito à taxa fixa de 1.6, quando temos Euribors ainda negativas, com a perspectiva, se calhar, de se manter negativas durante os próximos anos, não sei até que ponto, se o cliente quer realmente pagar o empréstimo em 10 anos, se compensa fazer essa transferência, que no meu ver, aí se calhar não compensa. Na questão do investimento... Na fixa, se não me engano, é 2%, certo? Não percebi? Na taxa fixa, se não me engano, a amortização é 2%. 2%, exatamente. 2%, sim. 2%. Nessa situação, pois. Sim, nós por acaso tivemos vários clientes que contrataram há uns anos atrás taxas fixas, não é? Junto dos bancos, e que queriam, por exemplo, taxas fixas, estamos a falar de 2,25, não é? E queriam transferir o crédito, e veem aí uma dificuldade por causa dessa taxa que terá que pagar ao banco, que é da amortização, que são 2%.
apesar de existir atualmente no mercado, já há bancos que conseguem colmatar um pouco essa situação desses custos dos 2%. Agora, na questão do investimento, o que o Eddie diz faz todo o sentido, e na questão do longo prazo, se calhar os clientes neste momento têm realmente que analisar uma proposta também de taxa fixa, porque a diferença que existe entre a variável e a fixa, ok, são mais 50 euros, dependendo do montante ao final do mês, mas poderá compensar no global do empréstimo. Sim, não, aliás, por isso é que as médias que eu estava a falar e que até me dei, por acaso, por curiosidade, já andava para fazer há algum tempo, só que vai-me passando, mas hoje acabei por fazer. Se estivermos a falar de uma Euribor 12 meses, estamos a falar de 1.1 só de Euribor numa média de 13 anos, certo? Portanto, Certo. estamos a falar que têm spreads a 30 anos de 1.6, quer dizer, estamos a falar ali de um, para ter a 30 anos, o risco da taxa fixa neste momento para mim parece-me baixíssimo, mas percebo o que o Carlos diz, porque de facto é alguém que quer amortizar num curto prazo, não é assunto. Até por esta questão que se o próprio BCE deixa de alguma forma claro que vai tentar que a Euribor não suba acima do zero até 2025. Portanto, são 5 anos. Normalmente quem tem a intenção de amortizar andamos ali à volta dos 5, 10, portanto provavelmente não iria compensar. E faz sentido de alguma forma. Até porque depois em função daquilo que há produtos no mercado. Eu, por exemplo, quando fiz crédito de habitação, é engraçado que eu fiz um produto que eu vejo pouco no mercado, que é um bocadinho um híbrido da taxa fixa e da variável, que é, tenho ideia que eu podia fazer até aos 65 anos, acho que era uma coisa assim, a prestação é que é fixa, e ela vai a variante, tipo, se o Euribor sobe, ele aumenta o prazo, se o Euribor baixa, ele diminui o prazo do crédito. E ainda tem uma vantagem, para quem de facto quer amortizar rapidamente, não tem custo de amortização. Só que eu esse produto encontro muito pouco no mercado, encontro muito poucos clientes com esse produto. Por acaso é engraçado e também vejo muito pouco divulgado por parte dos bancos. Não sei se será estratégico, mas às vezes parece-me um pouco estranho. Mas pronto, acho que fomos claros nesta situação. A malta que está aqui a colocar algumas questões. Isto também serve para o crédito, para a construção, isso é mais para vocês. Eu não sei se ele está a referir ao crédito à construção, se é a questão da taxa fixa, mas julgo que sim, certo? A taxa fixa, eu penso que só pode ser aplicada A partir do momento em que libertar do capital. Exatamente, porque durante a construção eu penso que tem que ser variável. Sim. Eu também tenho essa ideia. Pronto, essa acho que é a única questão que nós temos aqui. Depois temos aqui o Edgar Azevedo a dizer-nos que a revisão é ponderada nos últimos 30 dias. Sim, nos últimos 30 dias, depende se é um mês, se é 3 meses ou se é a 6 meses ou a 12 meses. Depois a média é feita nos meses para trás pelo número da taxa. Depois o assunto que eu decidi trazer, embora esteja um pouco já, e queria perceber também um pouco isto de vocês que estão mais no mercado. Como em tudo, nós somos peritos nisso, ou seja, saiu a moratória dos bancos e tal, e agora é que saíram as regras do Banco de Portugal em relação ao que é que os bancos devem ou não devem fazer e apresentar. Desde que têm que passar toda a informação aos clientes, toda a informação deve estar disponível, a questão de como é que devem de aderir, se for recusada tem que comunicar no espaço de uns dias. Aliás, acabei de meter um artigo no blog Conselhos do Consultor, portanto até quem quiser tem lá exatamente o artigo completo do Banco de Portugal, eu resumi para ser mais fácil. Esta questão da moratória, eu tenho ficado com a ideia que não tem tido a adesão que provavelmente inicialmente nós estaríamos a contar. Pelo menos mesmo no Conselhos do Consultor, nós nos primeiros dias, no Conselhos do Consultor, nos primeiros, não sei, mas aí na primeira semana tinha 1000 e tal e-mails para responder, 1000 e tal mensagens no Messenger. Foi uma loucura. Tanto que tive que enviar mesmo mensagens massificadas com alguns tópicos que já estava a responder há muito, e fiz artigos e enviei exatamente para isso. Mas depois tenho a ideia que a coisa esmoreceu um pouco, até porque depois também partilhei um artigo de uma pessoa que eu julgo que vocês também conhecem, que é o Miguel Oliveira, e fiquei com a sensação que de facto isto só mesmo quem está a precisar é que fazia sentido, certo? Porque as pessoas de alguma forma vão ter o custo associado, Carlos. Sim, é assim, eu daquilo que li da moratória, não é?
até para aconselhar alguns clientes que sabia que iriam me ligar. O que eu estou a aconselhar é que todos eles, em caso, só mesmo em último caso de necessitar mesmo de utilizar a moratória para solicitar ao banco. Mas neste momento eu não tenho nenhum caso, ou seja, eu não tratei de nenhum caso de nenhum cliente, até porque todos eles me ligavam a questionar como é que isso funcionava, mas após referir que se não paga agora vai pagar mais tarde, todos eles tinham alguma capacidade para continuar a pagar a prestação, decidiram continuar a fazer o pagamento. Por isso, neste momento eu não tenho até muitos clientes a questionar-me sobre essa situação. Não sei se o Edi... Olha, eu de facto nos primeiros dias, quando começaram a ser essas notícias, que até nem se conhecia bem se era para fazer, como é que iria ser ou não, porque os bancos depois anteciparam-se com algumas condições, mas depois afinal até nem eram iguais a ajustado e não sei o quê. Eu recebi de facto muitos e-mails e muitos telefonemas de clientes a perguntar: epá, Adalberto, o que é que eu faço? Faço, não faço? Devo fazer, não devo? Porque nem eles próprios também sabiam o que é que ia acontecer com a questão de muitos deles de layoff e não sei o quê, pronto, foi logo ali no início. Eu fui dando a minha opinião, fazer sim só em extrema necessidade. Isto porque, como em tudo na vida, nós não vamos, ninguém vai perdoar nada a ninguém, portanto isto vai-se pagar mais à frente e naturalmente vai ter custos acrescidos. Pronto, ou se fizerem só carência de capital, que é uma das opções, ficam a pagar juros, mas depois mais à frente vão pagá-los novamente. Portanto, acaba por pagar juros duas vezes. Portanto, não haja ilusões com isso. Se ficar suspenso, é só meramente pela diluição do prazo, mas depois os juros vão ser contabilizados na dimensão do prazo. Portanto, não há nada que seja reduzido. É reduzido no imediato. Portanto, só deve ser usado, isto é como em tudo na vida, mas, portanto, nesta parte só deve ser usado em extrema necessidade. De facto, depois a partir de uma determinada altura, olha, fui dizendo sim aos clientes para, olha, já que está, se calhar aproveitar, mas é para rever algumas situações e depois muitos deles voltaram a contactar porque aproveitaram sim para rever como é que estava a situação, se algo poderiam sim melhorar, mas sem ser com moratória. E muitos deles até o fizeram. Agora aqui a questão é, depois deixei de receber, não tenho recebido chamadas, os clientes, acho que isso passou a não ser assim muito tema. O feedback que tenho até dos nossos principais parceiros é que houve ali aquela avalanche inicial, houve de facto, falavam inicialmente na ordem dos 40% em média dos clientes, mas depois lá foram dizendo que afinal não ia ser assim tanto, até porque depois também há alguns que foram recusados, porque há regras também. E deixou de ser, portanto, os funcionários, os parceiros queixam-se de trabalho administrativo, é certo que isso está a dar, mas em termos de quantidade de pedidos, de facto reduziu bastante e creio que até será uma pequena parte mesmo, neste momento. Queria deixar nota de uma situação que se calhar é importante relativamente a isto, que, por exemplo, eu tenho em mãos um caso de uma transferência de crédito, não era cliente nosso, questionou-nos, isto é, já tinha a moratória pedida e efetuada no banco, contudo, era um cliente que tinha possibilidades de melhorar as suas condições em termos de crédito de habitação. O facto de ele ter pedido moratória junto do banco dele está-nos a dificultar bastante a transferência do crédito. Ou seja, as pessoas, se calhar, até aconselhava nesta fase ver se conseguem melhorar as suas condições do que propriamente a pedir a moratória. Neste caso, claro que se estiverem em condições que já não sejam possíveis de melhorar e necessitam da moratória, eu aconselho a pedi-la. Agora, estamos neste caso a tratar dessa transferência de crédito e tenho sentido dificuldades pelo facto do cliente estar neste momento em moratória junto do banco dele. Pois, faz algum sentido, não é? Se foi pedido, portanto, depois a partir do momento em que aumenta ali o capital, se no fundo o processo é alargado, deve criar ali algum handicap. Mas agora que tocas nesse assunto, de facto há essa questão. Ou pessoas que muitas vezes pediram moratória, mas nem sequer se dão ao trabalho de fazer uma revisão ao crédito. Vocês têm ideia de mais ou menos qual é o spread que compensa mexer? 1.2, 1.3? Quem tem acima disso ou ainda pode baixar mais qualquer coisa? Sim, Carlos. Acredito quem tem spreads acima se calhar de 1.2, 1.25, consegue-se
compensa mexer. E estamos a falar com o produto já com o seguro de vida fora ou com o seguro... Já com o seguro de vida fora. Conseguimos taxas mais baixas já com o seguro de vida fora. Ok, muito bem. Então, portanto, o spread, se tiver o seguro de vida ainda no banco, o spread até ainda pode ser mais baixo porque ainda compensa mais. Exatamente. Também acha que é por essa margem? Sim. 1.2, embora, por exemplo, há casos em que os clientes estão com seguro no banco e até tem, por exemplo, imaginemos 1.1, portanto que é um spread bom na atualidade, mas depois já há outras contas que depois naturalmente, por exemplo, e confesso que um cliente passou-me pelas mãos nesse sentido, que depois houve contas que se fizeram que chegou-se à conclusão que o cliente manteve-se ali praticamente com o mesmo spread, mas teve ali uma diminuição por uma razão muito simples. Passou a ter os seguros fora do banco e isso fez toda a diferença, porque pronto, isso é em função do montante. Quer dizer, portanto, em média sim, aquilo que o Carlos diz e é, em média sim, 1.2, 1.25 em média sim, já compensa. Mas depois já há ali depois pessoas que até por vezes, por exemplo, imagina quem nos está a ouvir agora que diz assim, olha, eu tenho 1.1 e tenho um empréstimo de 100 ou 150 mil euros, mas tenho 1.1, então olha, já não compensa. Atenção, em alguns casos podem assim compensar, porque depois há as variantes que estão associadas ao crédito de habitação. Muito bem. Isso tem, até, nos próximos programas vamos ter que se calhar dar esse assunto com um bocadinho mais de atenção, porque de facto faz algum sentido incluirmos isso nos nossos programas. Mas o nosso objetivo é não passar muito mais da meia hora, se calhar já estamos a esticar a corda, até para isto não exatamente. O moderador também é bom, portanto... portanto, não temos aqui mais questões. Queria agradecer a todos que nos estiveram a acompanhar. O objetivo é fazer isto semanal e com estes assuntos e aligerar a coisa e trazer aqui alguns conselhos. E estamos a falar com alguns dos meus consultores. Aliás, um deles foi o meu consultor da vossa rede em 2018 e o outro foi em 2019, certo? No crédito. Consultor sim. No crédito sim. Consultor sim. Por acaso, só que me lembrei disso e depois passou. Meus amigos, o objetivo é manter isto, portanto, será mais ou menos, nós desta vez não anunciamos muito, o objetivo também não é fazer isso muito, isto vai ficar online, portanto, pode voltar a ver ou até recomendar a amigos, a partilhar com amigos. Vamos também colocar no YouTube, portanto, se querem manter, se nos querem continuar a acompanhar nos próximos programas, só tem que ativar as notificações. A ideia também é de vez em quando convidarmos uma quarta pessoa que possa de alguma forma ajudar a esclarecer alguma questão que nós possamos trazer. Portanto, queria-vos agradecer a todos mais uma vez. Carlos e Alberto, um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado. Até para a semana. Tchau, um abraço.